Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Bom dia, meus irmãos. Salve Maria. E viva nosso padroeiro São Geraldo Magela. E viva Nossa Senhora de Aparecida. Hoje também no seu dia, que a nossa padroeira também, Nossa Senhora de Aparecida, abençoe nossas famílias, nossas casas, nossos filhos, nossos lares e todas as nossas comunidades. Sejam bem-vindos, irmãos, novamente aqui no nosso encontro, hoje no nosso 11º dia já do nosso 15 dias com São Geraldo. Tá passando muito rápido nossos dias, né, de meditação aqui, nesse pequeno espaço, né, que a gente reflete um pouco sobre sua história, seus milagres, né, também sobre todas as orações, as meditações dele que ele escreveu lá, né, e vemos que São Geraldo se preocupou muito, né, por todos. A gente viu como ele escrevia as cartas dirigidas às irmãs, aos irmãos, aos padres, né, aos sacerdotes, e também ele testemunhava muito, né, na formação, né, no momento espiritual, nos retiros, né. Ele levava, né, muitos ensinamentos, né, com sua humildade, com tudo que ele vivia, né. Ele também era diretor espiritual deles, dos seminaristas, né, dos formadores também, né. E hoje nosso tema é pelos pobres pecadores. Ele também, ele gostava muito de levar uma vida mais assim contemplativa, de oração mesmo, né. Ele servia muito, trabalhava muito, mas ele sempre arrumava tempo para ir meditar no sacrário e também meditava muito, né, contemplando a Santa Cruz, né, a paixão de Jesus, né. Então ele sempre diz que quando todos descansavam, faziam uma cesta, né, depois de comer, de almoçar, ele ia e lia um livro, diz que e meditava sobre a paixão de Jesus. E o que ele fazia aí? Entregava, meus irmãos, entregava pelos pecadores. A oração dele sempre, ele entregava as orações, lembrava, né, nas suas orações por todos, né, mas especialmente pelos pecadores que ele lembrava mais, né? Ele nunca esquecia os pecadores, né? A gente sempre tem também que colocar nos nossos terços, né, nas nossas meditações isso, porque isso foi o que Jesus mais, como podemos falar assim, que Jesus veio e morreu pelos pecadores, né? E nós muitas vezes não temos esse mesmo querer de Deus, né? A gente apresenta tantas coisas nas nossas orações a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, né? Que a gente esquece dos mais discriminados, dos mais marginados, dos nossos irmãos que estão lá, né? Na desgraça realmente, né? Tá numa situação de rua, né? De vícios, né? E tantos outras situações, né, que a gente exclui facilmente, a gente exclui até das nossas orações, a gente exclui esses irmãos, né, e a gente tem que lembrar das nossas irmãs, né, noturnas, sexuais noturnas, né, nossas irmãs também que estão lá em situação de prostituição, né, todas elas, Jesus morreu por todos eles. Então a gente nunca tem que esquecer as almas do purgatório, como ele fazia, né, que ele sempre ia e fazia uma missa, diz que, né, pelas almas do purgatório, que a gente também tem que lembrar deles, nossos irmãos que estão lá, né, e também dos pobres pecadores. E todos somos pecadores, porque ele falava que ele mesmo nunca esquecia que ele também, né, passou pelas chagas, né, pelas dores, pela angústia, né, pela aflição de um pecador, né, e quem somos nós, né, para a gente excluir os pecadores, né, os irmãos mais pecadores, né, como ele falava aqui, os pobres pecadores, né. Se Jesus morreu, derramou sangue, né, foi crucificado, né, e foi obediente lá na cruz para morrer pelos pecadores e aqueles mais marginados, né, que às vezes a gente exclui, né. Então, São Paulo já nos tinha ensinado isso, né, lá nas suas cartas. Temos em Gálatas,
temos lá também com as cartas aos Romanos, que nossa vida é uma luta constante, né? Uma luta espiritual entre a carne e o espírito. Porque tudo que o espírito quer, a carne não quer. E o que a carne quer, o espírito não quer. Então é uma luta aqui, Gálatas 5:17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Pois estes opõem-se um ao outro, para não fazer o que quereis. Então, é uma luta constante, meus irmãos. Nossa carne só quer prazer em comer, prazer em dormir, né? Prazer do lazer, de ficar numa vida folgada, tranquila, né? E a gente tem direito, mas é uma luta, porque nossa carne não quer fazer a vontade da nossa alma, do nosso espírito. Então, por isso que Deus coloca o Espírito Santo na nossa alma, para a gente vencer, né? Toda a nossa inclinação do mal, né? Toda a nossa inclinação do mal vencer, né? Então, aquele desejo de fazer o bem e aquela inclinação de fazer o mal é uma luta constante, e vencemos pela graça de Deus. Não vencemos pelas nossas forças, é pela graça divina que a gente vence. Então, a oração, a vida contemplativa, nos ajuda muito, né, a entender e a vencer, né, aquela luta que ele vai nos ensinar aqui. Vou ler um pouquinho para vocês, meus irmãos. Que todas as minhas orações, comunhões, etc., oferecidas a Deus em união com o precioso sangue de Jesus Cristo, sejam sempre pelos pobres pecadores, que ele oferecia sempre pelos pobres pecadores, né? No regulamento de vida do irmão Geraldo, assinala a sua vontade missionária de trabalhar pela salvação dos pecadores, de todos os pecadores. Durante o tempo de silêncio, após o meio-dia, enquanto muitos faziam a cesta, ele lia a Bíblia ou outros livros espirituais, em especial os escritos por Afonso Maria de Ligório, que foi o fundador da congregação, né? E ele lia muitos escritos dele sobre a paixão de Cristo. Então, ao meio-dia, né, ele aproveitava esse momento de silêncio e ele pegava um livro, diz que lia especialmente o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, seu fundador, né? Para quê? Para meditar sobre a paixão de Cristo e sobre as dores de Nossa Senhora, Maria Santíssima. Durante o tempo de silêncio, irei dedicar-me a meditar a paixão e morte de Jesus e as dores da Santíssima Virgem Maria. Ah, meu Deus, pudesse eu converter tantos pecadores quantos são os grãos de areia no mar e na terra. Quantas são as folhas das árvores e dos campos, quantas são as partículas do ar, as estrelas do céu, os raios do sol e da lua, quantas são as criaturas na terra. Então a gente não tem ideia do que a gente pode salvar através da oração, né? Então também a gente tem que pedir. Também nos nossos caminhos temos pessoas que precisam, que Deus nos apresenta. Para quê? Para apresentar a Deus, para entregar a Deus, para orar por essa pessoa, né? E é isso que fazia São Geraldo, que ele nos ensina, que ele aproveitava esse momento, né, de silêncio para meditar a paixão, porque é na paixão de Jesus que a gente encontra vontade, encontra força, também o querer, né? O querer e o poder de poder fazer isso também por nossos irmãos pecadores, né? E também pelos inimigos, pessoas que muitas vezes a gente encontra, né, que talvez temos um problema, uma situação de inimizade, de afastamento com alguma pessoa, então a gente tem que apresentar a Deus, né? Isso que ele está nos ensinando, né? E que ele fala: meu Deus, pudesse eu converter tantos pecadores quantos são os grãos de areia. Então humanamente a gente pensa que é impossível converter, mas é Deus que converte, a obra é de Deus, o milagre de Deus. Nós apenas somos um instrumento, né, nas mãos de Deus. A gente só apresenta a Deus, né, e o resto ele faz. Não são, porém, apenas os grandes pecadores que necessitam de ajuda. Também os que trilham o caminho de santidade precisam resistir à tentação de parar e desistir. Então, ele também orava, rezava, intercedia, diz,
pelos irmãos consagrados, os irmãos, os padres, os sacerdotes, né, da sua congregação. E ele escreve assim, né, que ele oferecia também pelos pobres pecadores e também não esquecia que nós também somos pecadores, os irmãos dele da congregação, né? Então ele orava por todos, por todos. Quando souber ou quando me disserem de alguém que está sendo provado pela vontade de Deus, mas não está sendo capaz de aceitar o sofrimento e pede ajuda, pedirei a Deus por essa pessoa. Oferecerei tudo o que fizer por 3 dias seguidos para que obtenha do Senhor a santa conformidade com a vontade de Deus. Que lindo, meus irmãos, São Geraldo. Ele oferecia, diz, todo o seu dia, tudo que ele fazia. Ele dava um copo de água a um irmão, ele lavava uma louça, ele costurava, ele ia visitava. Tudo, um conselho, um abraço, um sorriso, ele oferecia seu dia pela conversão daquele irmão que estava precisando, né, de ajuda. Então estava passando por um momento de angústia, de provação. Todos passamos por esse momento de provação, porque nossa fé é provada, meus irmãos, a cada dia. E não só provada, temos que resistir também às forças do mal. E primeiro começando com nós mesmos. Nós mesmos temos que procurar sempre fortalecer nosso espírito, nossa alma, né, com a intercessão dos irmãos, né? Por isso que é bom a vida comunitária, né? A gente tem lá uma oração, por exemplo, na Legião de Maria a gente tem a catena. Catena, ela é cadena de oração, né? Uma cadena que a gente reza todo dia lá. Então, essa é uma cadena que não pode ser quebrada, meus irmãos. A gente não pode deixar de rezar, porque está lá no manual, né? Quem é legionário sabe o que eu falo. A cadena de oração é para quê? Para a gente se fortalecer em oração uns com os outros, né? Em união, né? Dentro dessa comunidade. Então, por isso que a gente tem que estar sempre com o terço, que é a oração do terço, e o rezo da têssera, da catena, que a gente fala lá na têssera, tá a catena. A gente tem que rezar isso com o terço todo dia. Então, esse é o alimento. E a Santa Missa, as confissões, as orações que a gente faz, né, a visita ao sacrário, meus irmãos, São Geraldo está nos mostrando, ele que levou uma vida de santidade. E nós que somos pobres pecadores, né? A gente precisa mais e mais entregar nossas vidas a Deus, né? Para Ele lutar com nós. Não somos nós que lutamos, é nossa alma que luta. Então temos que nutrir nossa alma de Deus para que Deus lute com nós, né? Por nós, né? É assim que é nossa vida de luta também espiritual, né? Por meio da oração dos nossos irmãos, que é muito importante a gente se congregar, né? A gente procurar um diretor espiritual, a gente procurar uma irmã lá da igreja, né? E se alimentar semanalmente, né? De uma leitura espiritual, né? Aprender semanalmente um pouquinho mais de Nossa Senhora, de nosso Jesus tão bondoso que veio, se entregou por nós, né? O evangelho da Bíblia, de cada dia, escutar, né? E nos alimentar cada dia mais. E ele fala aqui: quando souber ou quando me disserem de alguém que está sendo provado pela vontade de Deus, mas não está sendo capaz de aceitar o sofrimento e pede ajuda, pedirei a Deus por essa pessoa. Que sejamos capazes também de pedir por cada pessoa que precisa, né? Que passa pela nossa história, pela nossa vida também, né? Que faz parte também da nossa vida. E quem sabe Deus está colocando essa pessoa para você apresentar a Deus, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Não somos nós que mudamos as pessoas. A gente evangeliza, mas quem muda, quem faz milagre, sempre é Deus, né? Deus sabe o momento, né, que vai tocar cada pessoa, né? Conforme também as pessoas se abrem à vontade de Deus, Deus derrama a sua graça, né? Geraldo reza Geraldo reza, sofre pelos pecadores, mas antes vai ao encontro deles, conversa, orienta e ajuda, né? Que ele tinha costume de visitar muitos doentes, né? Os pobres pecadores que ele encontrava lá na rua, né? E ele saía muito, ele andava muito, porque o que mais ele gostava era de se encontrar
em contato pessoal com os doentes, com as pessoas que precisavam, né? E também ele intercedia no momento de oração, né? Ele também orava, né? E também ia em ação também, né? De trás desses irmãos, dessas ovelhas perdidas, né? Durante as missões, orienta os penitentes como apresentar-se aos padres para que possam receber a absolvição. Então ele era um irmão, ele não era padre, né? Não podia confessar, mas antes da confissão todo mundo passava primeiro por ele, né? Então ele preparava as pessoas penitentes que ia receber o sacramento da penitência, né? A absolvição dos pecados, né? Dos seus pecados, né? Então ele sempre estava aí para isso, né? Ele estava prestes aí para ajudar e acompanhar os sacerdotes, né, redentoristas também, né. E em outras situações ele escreve, sejam eles leigos, religiosos, religiosas ou padre, como por exemplo a carta que ele dirigiu ao padre Francisco Gracili, redentorista, comprova o que falamos, né. Vamos escutar o que ele escreveu a um sacerdote também, né, seu irmão sacerdote. Meu caro padre, é uma brincadeira o que a Divina Majestade está fazendo com o Senhor. Que simpático. É engraçado, né, como ele escrevia, né? Era tão simples, né, a maneira que ele se expressava, né? Mas tão profundo, né, tão profundas as palavras também ao mesmo tempo. O que me alegra e consola. Esperemos que Deus lhe queira dar uma ótima vitória. Por ora, vamos coragem. Nada de medo, ao contrário, fique feliz por Deus estar com o Senhor. Fique por Deus estar com o Senhor, que eu estou bem seguro de que Ele não vai te abandonar. O Senhor tem dúvidas quanto às suas confissões. Esse momento de angústia é uma pequena mortificação que Deus lhe quer oferecer. Então, as dúvidas que ele está tendo é uma pequena mortificação, ele falou, né? Ao seu colega sacerdote, né? Uma pequena mortificação. Imagine, meus irmãos, ele aconselhava, ele ajudava, ele orientava os sacerdotes, os irmãos, né, da congregação. O Senhor me diz que julga em causa própria. O Senhor me diz que julga em causa própria. Claro, o Senhor deve mesmo ter essa ideia. Já sabia, né, o que acontecia com o padre, né, com o sacerdote. Senão, não sentiria angústia. A majestade divina costuma agir sempre mesmo com aqueles a que ama, porque quer vê-los angustiados, a fim de que saibam que tudo provém dele, né? Uma provação que ele estava passando, mas Deus não estava escondido, não estava longe do seu sofrimento, da sua aflição, da sua angústia. Deus estava passando também, sofrendo também com ele, e era apenas uma provação, né? Então, para ver também se a gente também, nessas provações, nessas dificuldades das nossas vidas, a gente apresenta a Deus, né? Aí que a gente tem que apresentar a Deus, confiar em Deus, né? E depender muito de Deus, né? Como ele está falando aqui para o padre. Se o Senhor reconhecesse que tudo vem de Deus, com certeza não sofreria mais e viveria como que num paraíso na terra. Depois, se temos algum pequeno defeito e falhamos, pensemos, os santos não foram puros espíritos na terra. Né? Ele está alentando aqui ao padre, e se ele teve falha, e se ele sente algum tipo de defeitos, né, e falhas, né, que todos diz que passamos também por isso aqui na Terra, né? Todos temos defeitos, falhas, né? Então isso que ele está falando, que os santos também não foram todos espíritos, né? Puros espíritos na Terra. Confie e espere em Deus, meu caro padre. Confie e espere em Deus, meu caro padre. Um pouco das palavras dele. Geraldo reconhecia-se pecador e amava os pecadores como Deus os ama. Rezava por eles e se dedicava a ajudá-los a converter-se. Que lindo, né? Que lindo ensinamento também para nós, né? Para rezar e interceder também pelos nossos padres, nossos sacerdotes, né? Nossos irmãos que estão lá na frente, né?
mesmo com defeito, com isso, com aquilo, a gente tem que rezar. Nós temos que apresentar a Deus essas pessoas, rezar todo dia nas nossas orações, por cada coordenador, cada irmão que está lá na frente, né, organizando os trabalhos, porque não é fácil, né, um compromisso, assumir um compromisso, não é fácil também estar lá na frente, como eles estão lá, os padres, os coordenadores, né, os ministros. Então a gente tem que pensar em apresentar a Deus todo dia nas nossas orações por eles, como fez São Geraldo, e ele está nos ensinando isso hoje, né? Porque todos somos pecadores, todos somos falhos, todos erramos e temos defeitos, né? Então, por isso a oração é muito importante, a ajuda espiritual, né? E agora, para encerrar, meus irmãos, vamos fazer uma oração que é muito bonito aqui hoje. Nosso livro trouxe hoje a ladainha de São Geraldo. Vamos rezar um pouco. Oremos ao Senhor pedindo a intercessão de São Geraldo. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós, rogai por nós. São Geraldo, rogai por nós. Anjos de piedade, rogai por nós. Confidente de Jesus Eucarístico, rogai por nós. Servo da Virgem Imaculada, rogai por nós. Amigo do Arcanjo São Miguel, rogai por nós. Discípulo querido de Santo Alfonso, rogai por nós. Padroeiro dos que fazem a primeira comunhão, rogai por nós. Protetor dos aprendizes, rogai por nós. Modelo perfeito de servidor, rogai por nós. Modelo de pobreza religiosa, rogai por nós. Espelho de castidade virginal, rogai por nós. Prodígio de obediência religiosa, rogai por nós. Lar de caridade ardente, rogai por nós. Auxiliar dos que se dedicam ao apostolado, rogai por nós. Conselheiro do clero, rogai por nós. Defensor de Jesus Cristo caluniado, rogai por nós. Mártir do dever, rogai por nós. Providência dos peregrinos, rogai por nós. Pai dos pobres, rogai por nós. Consolador dos doentes, rogai por nós. Apoio dos agonizantes, rogai por nós. Salvador das mães em perigo, rogai por nós. Taumaturgo universal, rogai por nós. Que lindo, meus irmãos. Essa aqui é a ladainha do nosso padroeiro São Geraldo Magela. Que ele nos abençoe a todos, que ele sempre interceda por cada um de nós, né? Então, recorramos a ele sempre nas nossas orações, especialmente imitemos a virtude do nosso padroeiro, né? Que a gente está aí também trabalhando em nome da nossa comunidade que leva o nome dele. Então a gente recorramos a ele sempre, em cada momento, em cada instante. E que ele nos ajude a melhorar cada dia mais, né? Na nossa vida comunitária, vida de igreja, lá na pastoral, né? Com os irmãos, né? E que intercedamos sempre uns por outros com sua ajuda e sua intercessão. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!